Só para acrescentar mais uma coisinha da primeira parte que eu estava conversando com vocês, quando o território egípcio ele foi dividido em nomos, ele foi dividido em 42 nomos, tá? Esses nomos comandados pelos monarcas e que deviam obediência ao faraó. E também para poder encerrar essa parte, a gente está falando de Alto Império, Médio Império, Baixo, perdão, Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Com as conquistas, então, que aconteceram no período do Novo Império, o Egito, então, ele passou a controlar importantes rotas comerciais que ligavam o Egito a outros lugares, a outras regiões que eles também haviam conquistado. Então, esse controle sobre o comércio e os impostos trouxe muitas riquezas para o Egito. A maioria da população era pobre, tá? E empobrecia cada dia mais por conta de ficarem pagando esses impostos. E também tinham que custear os gastos dos militares. Por exemplo, um confronto. Então a população tinha também que custear, tinha que ajudar, né? Nessa questão aí. E aí, isso assim, estava empobrecendo muito a população. Então, a galera começou a sofrer bastante com isso. A gente também vai ter nessa situação muitos camponeses que tiveram que abandonar o cultivo da sua terra, o seu trabalho, para que pudessem servir na infantaria. O que é infantaria, professora? É uma tropa ou um grupo de soldados que lutam a pé, sem montaria. Não lutam com cavalo nem nada. Então, é aquela galera que vai no chão assim, né, frente de batalha, digamos assim. Então, os camponeses, muitos deles tiveram que deixar o seu trabalho para servir na infantaria, para poder proteger o território egípcio e conquistar outros territórios também, ok? Essa situação, ela obviamente ela vai provocar revoltas sociais, né, entre a população com o governo, o que vai acabar o governo assim de forma, né, para poder castigar, eles vão aumentar ainda mais essa cobrança de impostos, a pressão sobre os povos conquistados, sobre a própria população egípcia. Os impostos vão se tornar abusivos, mesmo nessa cobrança vai ser uma cobrança abusiva, e isso acabou debilitando bastante toda a estrutura do Estado egípcio. E aí, como ele ficou muito enfraquecido por conta disso, a gente vai ter mais uma vez uma brecha para a invasão de outros povos. E agora, quais são os povos que vão invadir nessa segunda chance, né? Vão ser os núbios, os assírios e também os persas, tá? E aí a gente agora fala sobre a divisão da sociedade e o poder dentro do Egito, né? As camadas, os grupos que vão formar toda a estrutura da sociedade egípcia. Eu particularmente, quando eu falo dessa divisão de sociedade, eu gosto muito de falar, assim, que a gente possa imaginar, pensar em um formato de pirâmide, que é bem fácil. No topo, sempre quem tem mais poder, né? No topo, sempre quem tem mais poder e, consequentemente, né, nas camadas abaixo, né, nos níveis abaixo, até chegar à base, a gente vai tendo aí, né, do maior para o menor. Então, quando a gente falar aqui sobre sociedade egípcia, podem tentar pensar nessa forma de pirâmide, que facilita bastante. Não só na sociedade egípcia, mas nas outras também. Quando eu falo assim de antiguidade, eu gosto muito de falar dessa divisão em pirâmide, desse formato de pirâmide que ajuda bastante, tá? Então vamos lá. A sociedade egípcia ela vai mudar bastante, né, com o passar do tempo, e as chances de crescimento social eram muito pequenas. Muito, muito, muito pequenas. Na maioria das vezes, se uma pessoa nascia pobre no Egito, ela morria pobre. Ela não poderia mudar de grupo social, né? Então era assim, por mais que uma pessoa que tivesse nascido em uma família pobre, ela tivesse esforçado muito, trabalhado muito para conseguir dinheiro, sabe? Para conseguir um alto cargo no governo, ela nunca poderia. Nunca poderia acontecer isso. Já no Brasil, né, tem gente que nasce numa condição humilde, né? Mas batalha, se esforça, se dedica e consegue, né, enriquecer e ter uma vida muito melhor. Como também tem pessoas que nascem no berço de ouro, como a gente fala, não sabem administrar,
essa fortuna, né, o que tem, e acabam empobrecendo. Aqui não. No Egito Antigo, não. Você nasceu nessa condição, é nessa condição até o final da sua vida, tá? Bom, agora a gente começa então a falar sobre os grupos sociais. Só queria trazer isso para vocês poderem entender um pouquinho melhor. Isso lembra um pouquinho o sistema de castas, né, da Índia. Ah, fulano faz parte daquela casta, não tem como mudar, uma questão assim social, que está enraizada na cultura, tá? Mas isso aí também é assunto para um outro momento, tá bom? Então vamos lá. A figura mais importante da sociedade egípcia, do Antigo Egito, na verdade, vai ser o faraó. O faraó era o cara assim mais top, né? Mais incrível. Você não tinha ninguém acima dele. Vai ser o faraó, tá? Então, desde os mais humildes camponeses até o poderoso faraó, todos eles acreditavam na vida após a morte. Isso era uma questão religiosa que estava enraizada, que fazia parte da vida deles, da cultura deles, tá? E aí, vários faraós então ordenaram a construção de imensos túmulos, que são as pirâmides, tá? Que ali seria o lugar aonde ele seria enterrado, né? Seria a sua casa da eternidade, que ali eles passariam por todo o processo. A gente vai falar do processo de mumificação, mas a gente vai falar isso no próximo vídeo, tá? Então, ele mandava erguer essa pirâmide, construir essa pirâmide para quê? Com uma forma de garantir ali a sua casa, né, da eternidade, que ali ele viveria para sempre, certo? Então, era assim, eles tinham isso, mas também ele acreditava que mesmo ali nessa sua casa da eternidade, ele continuaria desfrutando dos prazeres da vida que ele tinha aqui na Terra. Gente, pensamento deles, né? Bom, então, para todos os egípcios, o faraó era a figura mais importante. Por quê? Ele tinha... ele era mais do que um ser de origem divina. Ele era o próprio Deus. Então, eles tinham toda essa questão com o faraó, porque o faraó era o próprio Deus. Uma pessoa super importante para eles. Sabe? Total obediência, total respeito, amor, enfim, pelo faraó. O faraó era um Deus. Então, não tinha como contestar o poder do faraó, não tinha como desrespeitar o faraó, tá? Ele era o governante máximo, sabe? Ele comandava o exército, a sociedade, a política, a economia, a religião, tudo. Centralização de poder nas mãos do faraó, tá? Ninguém era mais importante que o faraó. Nem Deus, não, porque ele era o próprio Deus, tá? Ele era o próprio Deus. Então, ele era o cara. Ele era o cara. Bom, além disso tudo que eu falei pra vocês, ele era considerado dono de todas as terras do Egito. Traduzindo, o cara tinha um poder total, tá bom? Espero que vocês tenham entendido isso. Tinha um poder total. Então, por ele também ser o dono de todas as terras que estavam no Egito, então ele tinha que receber, né, um pagamento por isso, porque olha só, mas o agricultor está lá trabalhando. Mas aquela terra não é do agricultor, aquela terra é do faraó. Então era como se o faraó emprestasse a terra para o agricultor trabalhar nela. Então quando você empresta alguma coisa, você aluga alguma coisa, você tem que pagar por isso, né? Fosse um aluguel, mais fácil de entender. Então ele recebia esses impostos, né, que eram pagos em produtos muitas das vezes, ou na maioria das vezes. E consequentemente ele ia acumulando muita riqueza, tá? Os faraós, eles construíram para eles, né, para si, esses túmulos magníficos, como por exemplo, tem as pirâmides de Quéops, de Quéfre, de Miquerinos, né, que eu falei agora há pouco para vocês. E elas foram assim, edificadas pelos faraós lá no Antigo Império, então bem mais atrás, e que tinham esses nomes e parentes entre si. Então, por exemplo, os faraós, eles construíram ali uma pirâmide que serviria para eles e também para os seus parentes, tá? Mas claro, né, o espaço de maior destaque, aquela coisa toda, ficaria para o faraó. E aí, fazendo assim uma deixazinha, né, eu vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre essas pirâmides, tá? Essas mais conhecidas. No caso aqui,
Desculpa, gente, tá complicado hoje, desculpa. Essas pirâmides, então, se tornaram pontos turísticos, assim, lugares que as pessoas têm muita vontade de conhecer. Eu mesma tenho. Ainda não tive oportunidade. Mas, nossa, é encantador. As fotos você já olha assim, você fica, caramba, que coisa magnífica. Porque, por exemplo, as pirâmides são construções milenares, né? E que foi uma forma muito simples de construir. Blocos de pedra, né? Tijolos, tipo tijolo, né? Blocos de pedra, colocados uns sobre os outros. Ali não tem cimento, não tem nada ligando, não. E tá lá, né? Estão em pé há mais tempo aí do que várias construções supermodernas e cheias de coisa, né? Então, assim, a gente tem muitos turistas, milhares de turistas que vão para o Egito todo ano, sabe? E eles sempre, na maioria das vezes, eles começam a visitação pela parte turística, né? Pela parte histórica, começando por Cairo, que é a capital do país, né? E geralmente essas visitas, elas começam pelo conjunto das esfinges e pelas pirâmides de Gizé, tá? Que são uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Maravilhoso. Esse conjunto, ele fica a uns 20 quilômetros de Cairo, na distância, né, uns 20 quilômetros. Kelps foi a mais alta e mais volumosa das pirâmides. Ela tinha 146 metros de altura, tá? O que é equivalente a mais ou menos, tem que lembrar, isso foi uma coisa que eu nunca esqueci que eu aprendi na faculdade. É equivalente a mais ou menos um prédio de 48 andares. Muito grande, né, gente? Imagina. Eu não consigo nem imaginar, sabe, assim, a altura. Não consigo. A pirâmide de tamanho médio é a de Khafre. Tem uma foto que é bem legal, que você... a foto, conforme ela foi tirada, é um ângulo que você consegue ver a mais alta, a média e a pequena, né? Tipo assim, uma escadinha, tá? Essa média é a de Khafre e a menorzinha é de Miquerinos, tá? Dentro dessas pirâmides, o que você encontrava? O que você não encontra? Né? Pouca coisa. O que você encontra? Eles colocavam, na verdade, nas pinturas que retratavam a vida dos faraós, esculturas e vários objetos de uso pessoal, os objetos do faraó, que ele acreditava que ele utilizaria nessa vida pós-morte, tá? Então, ali ele colocava tudo dele, tudo dele. Nas paredes você tinha também as pinturas retratando a vida dele, a grandiosidade dele, quando ele tinha sido escolhido como faraó, sabe assim, umas representações assim bem, sabe, caramba, é o faraó, ele era o cara, aquela coisa toda, sabe? Então assim, para poder construir a pirâmide de Kelps, foram utilizados 2.300.000 blocos de pedra. Eu anotei isso aqui para não esquecer, tá? Eu anotei para não esquecer para falar para vocês. E eles eram assim, cortados com uma precisão, sabe? Eles se encaixavam bonitinho, um bloquinho no outro, sem o uso, como eu falei, de argamassa, de cimento, nada disso. Tá? Não tinha nada disso na época, né? Então, tudo bonitinho assim, encaixadinho. As pirâmides eram construídas assim. E aí, era tão perfeito, né, o corte delas, que você não conseguia passar nenhuma folha de papel entre um bloco e outro. Era muito bem feito mesmo. E também tem alguns estudos, né, recentes que afirmam pra gente que a construção só dessa pirâmide de Kelps, tá? Ela precisou de 80.000 trabalhadores e ela durou aí 20 anos. Muito tempo mesmo. Esses trabalhadores, então, de início, eles extraíam essas pedras das pedreiras, né, dos imensos blocos de pedra e tal, tiravam de lá e levavam até as margens do rio Nilo. E aí, chegando lá, eles levavam, então, esses blocos até o local da construção e dali eles eram colocados em suportes, amarrados, para que fossem, então, com o uso de cordas e rampas, eles arrastavam esses blocos até o seu devido lugar, para poder começar, então, a montar a pirâmide. Então, assim, a gente pode falar que as pirâmides são o resultado de um esforço muito grande
de muitos homens, de muitos trabalhadores durante muito tempo. Então também foi assim, por mais grandioso, bonito que seja, mas deu um trabalho, exigiu muito desses trabalhadores, eles se dedicaram muito, se esforçaram muito. Com certeza muitos morreram nessa situação toda, enfim. Então foi assim, um trabalho exaustivo. Foi um trabalho exaustivo para esses trabalhadores que construíram essas grandiosas pirâmides, né? A gente vê a beleza, aquela coisa toda, mas também tem que lembrar do sacrifício de muitas pessoas, né, que estão em torno daquilo ali para que aquelas construções fossem erguidas. Bom, e assim, e as pirâmides, a gente pode falar também que são documentos do que demonstram o imenso poder que o faraó tinha naquela sociedade, sabe? Então, isso é uma coisa, é um fato inegável, né? A grandiosidade dessas pirâmides confirma o grande poder que esses faraós tinham. É uma coisa assim que não tem como a gente questionar, tá? Próximo grupo, né? O faraó é a ponta, né? É o início de tudo. Os altos funcionários e os sacerdotes, tá? Entre esses altos funcionários do governo, nós vamos ter o vizir, V-I-Z-I-R, vizir, e o escriba, tá? O vizir, ele era a maior autoridade no país, obviamente, depois do faraó, né? Ele comandava a polícia, a justiça e arrecadava os impostos que eram pagos para o faraó. Já os escribas, eles tinham como função, né, a sua ocupação, a sua função, era o quê? Era uma posição de destaque, tá? Também, eles trabalhavam para o Estado, nos templos religiosos e também para o exército. Para poder exercer essa função de escriba, você precisava estudar, tá? E bastante, durante 5 anos. Você tinha que estudar em uma escola especial também, tá? Onde você aprendia cálculo, leitura e escrita. Então não era assim, acordei, quero ser escriba. Não era assim também não, né, gente? Tinha todo um roteirinho a seguir. Então, conseguindo, né, todos esses conhecimentos na escrita, na matemática, né, no cálculo e na leitura, esses escribas, então, eles começavam a comandar toda a vida econômica do Egito. Então, eles eram os camaradas, digamos assim, né, que iam lá fazer um relatório, temos tantas áreas cultivadas, tantos rebanhos, o volume de colheita de trigo foi não sei o que, foi tanto, os impostos pagos foram tantos até agora. Então, ele que montava todo esse relatório, digamos assim, e apresentava para o faraó, né? Ele cuidava da parte econômica, né, da vida econômica do Império Egípcio. Os sacerdotes, eles já cuidavam, então, dos serviços religiosos, da administração dos templos, tomavam conta dos templos, que geralmente esses templos eram muito ricos. E por que eles eram ricos? Graças às oferendas que a população entregava, né? Então, era muita oferenda, muita coisa, então acúmulo de riqueza, esses templos também eram riquíssimos, 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 ok? Próximo grupo, próxima camada da sociedade, são os artesãos, comerciantes e militares, tá? Os artesãos egípcios, aí a gente vai ter carpinteiros, ferreiros, joalheiros, enfim, né? Galera que trabalhava de forma artesanal. Eles eram muito conhecidos no mundo antigo, muito conhecidos, tá? Com a madeira, por exemplo, eles faziam brinquedos, móveis, barcos, tá? Faziam também o adobe. Adobe é um tipo de tijolo que ele era preparado com argila crua e que ele deveria ficar secando ao sol, tá? Com esse adobe, por exemplo, areia e pedra, eles já construíam as casas, os palácios. Com ferro confeccionavam, né, armas, instrumentos de trabalho, os carros de guerra. Com o papiro também, eles produziam o papel, tá? E vários outros produtos, vários outros objetos, como metais também, com metais, eles faziam joias, ornamentos. O papiro, né, ele vai ser utilizado também como papel para poder eles registravam os documentos, as leis, os impostos pagos, enfim, era o papel do Antigo Egito, né, o papel mesmo. No período assim de maior prosperidade,
como por exemplo o período do Novo Império, o comércio interno e também o externo ele vai crescer. Então tudo que era produzido e vendido internamente vai crescer e consequentemente vai ajudar a vender também para fora do Egito. Então você vai ter uma expansão de comércio assim dentro do Egito muito significativa dentro do período do Novo Império, tá? Isso acabou possibilitando o quê? É o aumento da riqueza desses comerciantes, tá? Porque, por exemplo, com as guerras de conquista que aconteceram durante o Novo Império, os militares do Antigo Egito, eles também conseguiram riqueza e prestígio, tá? Muitos deles lutavam em troca de terra, ó, ou então eles também gostariam de receber parte dos saques que eram realizados durante as guerras. Então vamos supor, conquistaram esse território aqui, eles vão saquear as riquezas daquele povo, tá? Então, esses militares, ou eles queriam terras, ou então, olha só, eu quero um terço aí do que vocês vão pegar dessas riquezas aí desse povo aí que está conquistando. Então, eles também vão acumular riquezas e prestígio social também, tá? O próximo grupo que a gente vai falar, que já seria, digamos assim, a base, está chegando na base da sociedade egípcia, vão ser os camponeses e os escravos, tá? Antes de a gente começar a falar, eu queria destacar para vocês duas... Deixa eu mexer aqui, gente, para rapidinho. Eu queria destacar para vocês algumas observaçõezinhas, né? Tem, assim, né, algumas pessoas que acreditam, que afirmam que os egípcios foram eles quem criaram o vidro, tá? O couro também, os artesãos egípcios com o couro, né, faziam calçados, escudos, assentos. Os barcos egípcios carregados de trigo, de linho, de papiro, eles saíam do porto de Mênfis, tá? E iam até a ilha de Creta. Creta é uma regiãozinha que vai fazer parte ali do território da Grécia, tá? Então eles levavam até Creta, Palestina, Síria, Fenícia. Então seria uma coisa bem extensa. Com a Fenícia, né, no caso assim, com a Fenícia, os egípcios eles buscavam o cedro, madeira preciosa que eles utilizavam para fazer casas, caixões, mortuários, caixão, né? Navios, carruagens, esculturas, brinquedos. E também os fenícios, eles exportavam para outros lugares o papiro que eles pegavam no Egito, nessa troca aí, né, de produtos. Então, esse produto egípcio ele acabou chegando em outros lugares do mundo por conta desse comércio que eles faziam com os fenícios, tá? Então, agora falando um pouquinho sobre os camponeses. Os camponeses vão ser chamados no Antigo Egito de felas. E eles constituem a maior parte da população. Infelizmente, tinham uma vida muito difícil, tá? Nas propriedades em que eles trabalhavam, eles faziam todo tipo de serviço. Eles aravam a terra, plantavam, colhiam, abriam canais, construíam, consertavam. Enfim, em troca disso tudo, o que eles recebiam? Uma pequena parte do que eles plantavam. Muito pouco, muito pouco, muito pouco. E ainda tinham que pagar imposto, por exemplo, sobre o cereal, tá? Que era colhido nesses armazéns dos faraós, do faraó, tá? Além disso também, eles eram obrigados a trabalharem nas obras públicas, nas construções, né, das obras do governo, abertura de estradas, limpeza de canais, transporte de pedras usadas na construção de túmulos, dos templos, dos palácios, tá? E assim, eles trabalhavam horas e horas por dia. Muito, 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 muito tempo de trabalho. Então era realmente algo assim muito cansativo para esses camponeses, né? E assim, tinha que trabalhar a qualquer momento. Se fosse convocado, vamos trabalhar agora. Mas eu fiquei tantas horas trabalhando, não interessa, tem que trabalhar agora, vai trabalhar agora, tá? Então eles estavam ali sempre ao dispor do faraó, né? Enfim, dos altos governantes juntamente com o faraó. E aí os escravos, né? Os escravos, eles geralmente eram prisioneiros de guerra, tá? E eles faziam
os trabalhos mais pesados e mais perigosos. Se vocês já pensaram que o camponês trabalhava muito, trabalho pesado, não. Essa parte pior ainda ficava para os escravos. Então, eram os trabalhos mais cansativos, mais pesados, mais perigosos. Por exemplo, trabalho em minas, tá? Pedreiras também, nas grandes obras públicas. Muitos escravos, muitos camponeses morreram nesses trabalhos, principalmente os escravos, né? E aí, como é que eles eram conquistados? Como é que uma pessoa se tornava escrava no Antigo Egito? Ou, na maioria das vezes, né? Porque ela tinha sido prisioneira de guerra, né? O Egito conquistou tal lugar. Então, aqueles que sobreviveram, eles vão então se tornar escravos, prisioneiros de guerra para o Antigo Egito. Bom, e aí pra gente poder então encerrar, como eu falei pra vocês, tentem visualizar essa sociedade no formato de pirâmide, tá? No topo o faraó, abaixo nobres, escribas, sacerdotes, abaixo militares, comerciantes, artesãos e abaixo camponeses e escravos. Se vocês procurarem na internet, pode até ser que vocês encontrem camponeses e ainda abaixo os escravos, tá? Mas realmente eram os dois grupos, né? Foram os dois grupos que formaram aí toda essa estrutura da sociedade egípcia, que sustentava mesmo a sociedade egípcia, ok? Bom, a gente encerra aqui a primeira parte do nosso assunto sobre Egito e Cush, como eu falei com vocês. No próximo vídeo eu vou dar continuidade ao tema de Egito e vou falar também para vocês sobre o reino de Cush, tá ok? Qualquer dúvida, coloca aí no comentário. Se você gostou, dá o seu like, não deixe de dar o seu likezinho, tá bom? Se inscreva no canal e até a próxima. Beijo. E quero mandar até um beijo especial para os meus alunos do 6º ano, tá? Então, Arthur, Eric, Júlia, Manuela, João, Rafael e Sara. Beijo pra vocês. Tô com saudade. Espero que vocês estejam bem, estejam em casa com as suas famílias, tá bom, né? Pra quem pode ficar em casa, fique em casa, tá bom? Beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.